Falando a Verdade, com Marquinhos Kinder. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à TV Ativa, esse é o programa Falando a Verdade. Estamos começando mais um programa aqui, toda segunda-feira às 8h30 da noite. Já quero agradecer você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, você que tem compartilhado os nossos vídeos, tem compartilhado as nossas programações. A TV Ativa está com uma programação muito bacana. Eu tenho certeza que a cada dia vai ficar melhor para atender você e atender o seu gosto. Se você não conhece a TV Ativa ainda, entra aí pelo Facebook, TV Ativo, e também acesse lá o programa da nossa página Falando a Verdade. Hoje, a minha entrevistada tem 50 anos de luta em prol da criança com necessidades especiais, é professora, é advogada, fundadora, presidente da Federação das APAES do Estado de São Paulo, pré-candidata a prefeita na cidade de Ribeirão Pires. Hoje, com muito carinho, eu recebo a doutora Lair Moura. Seja muito bem-vinda, doutora. É um prazer muito grande estar aqui, Marquinhos. Também quero cumprimentar, né, os nossos internautas, né, que estão aí de olho na verdade, porque hoje em dia fake news rola solta, né? Então é um prazer grande estar aqui falando com vocês. Hoje a entrevista vai ser muito bacana porque muito rica, e eu queria que você prestasse muita atenção no que vai ser falado hoje. 50 anos de luta com crianças. Me conta um pouco disso. Já viu muita coisa, né? Então, eu vim de Jaú. Jaú é uma cidade muito gostosa, né, bem no interior de São Paulo. Vim para Santo André e comecei a trabalhar com crianças com deficiência. Na verdade, em Jaú, eu já tinha começado em Jaú, porque lá com 10 anos de idade eu já gostava muito de um vizinho meu, que é o Toquinho, né, que era uma criança com paralisia cerebral, Marquinhos. Aí eu me apaixonei por ele e ajudava a cuidar, fazia promessas, sabe? A minha família é católica, eu sou também católica, eu fazia promessas, levava ele na igreja para que ele pudesse sarar. Então eu fazia com 10 anos de idade. Aí quando eu fiz magistério em Jaú, né? E aí quando eu vim para São Paulo, assim que eu me formei no magistério, eu vim para São Paulo e fui morar em Santo André e comecei a trabalhar na prefeitura de Santo André, na APAE em Santo André, como professora, né? Aí fiz especialização e nesse ínterim Ribeirão Pires queria criar também uma APAE e entrou em contato com Santo André. Aí nos meus fins de semana eu ia para Ribeirão para ajudar a montar a APAE de Ribeirão Pires como voluntária, né? E aí fui crescendo como pessoa, né? Porque isso a gente cresce muito como pessoa nesse trabalho. Aí fui estudar Direito, estudei Direito em Mogi das Cruzes. Depois foi crescendo a APAE em Ribeirão Pires, aí eu me desliguei da APAE em Santo André e fiquei só em Ribeirão Pires. Aí eu comecei a ver que a Federação das APAES, ela era em Brasília, né? E aí era difícil chegar o atendimento para os municípios, né? Nas APAES, assim, né? Então eu propus que a gente fundasse em cada estado uma federação das APAES, e foi o que eu fiz, né? Fundei a Federação das APAES no estado de São Paulo para unir as APAES do estado de São Paulo. E fui ajudando a criar a APAES, né? Hoje são 300, eu já não sou mais da Federação das APAES, né? Hoje. Só para a gente entender, o responsável por todas as APAES do estado de São Paulo, inclusive nós temos uma APAE aqui em Ferraz das Conde. Sim, temos uma APAE. Mas o que acontece é assim, eu ajudei muito as APAES, Marquinhos, eu gostaria muito de contar aqui para vocês, porque assim, eu como advogada, eu sempre defendi o direito, eu sempre defendi, né, fui estudar direito porque eu acredito na justiça e ela tem que ser feita, mas a gente tem que brigar muito por ela, porque senão nada acontece. Então, em 2001, eu era presidente da Federação das APAES do Estado de São Paulo. Então, eu, sem ser deputada, eu propus fiz uma proposta de emenda, né, para a Constituição do Estado de São Paulo para mudar o artigo 258. Então, hoje, como a internet é tão ágil, você pode aí, já abre a Constituição aí e vai ver o artigo 258. Ele foi mudado em 2001 para que o Estado pudesse pagar para as APAES um per capita, né, um valor, né, por aluno, para ele ter o direito de estudar, o aluno com deficiência. Porque até então ele não tinha. Né, a nossa Constituição do Estado de São Paulo ela era contraditória à Constituição Federal.
porque no artigo 213 da Constituição Federal falava que você pode fazer convênio, né, passar recurso para instituição filantrópica, escola filantrópica, e a nossa Constituição do Estado de São Paulo, ela falava o contrário, que não podia incidir sobre um percentual obrigatório, né, que o Estado tem uma obrigação de aplicar 25% dos impostos em educação. E a nossa Constituição falava que o deficiente não tinha esse direito. Então eu lá, humilde, sem ser deputada, passamos, né, comemos o pão que o diabo amassou, como diz o outro, viu, Marquinhos? E aí fomos na Assembleia, falando com cada deputado, foi uma luta. Eu levei 5.000 pessoas, né, das APAES na Assembleia do Estado, em 2001. Foi o maior movimento que a Assembleia já teve até hoje, né, 5.000 pessoas. E a gente mudou. Então, isso resultou em 100 milhões de reais, assim, naquela época, 100 milhões por ano, para que as APAES pudessem dar o atendimento especializado para os alunos com deficiência. Ocorre que, Marquinhos, o Estado, ele foi, sabe, tirando uma parte desse per capita, foi reduzindo, foi não pagando, até estou demandando contra o Estado para as APAES. Então, isso, até hoje, o convênio persiste, né? E eu quero falar, como nós estamos aqui em Ferraz, eu posso falar um pouquinho, né, assim, que a APAE de Ferraz, ela precisa de mais ajuda, sim, precisa da ajuda da população, e precisa do compromisso do poder público aqui. Mas por que o governo ele não trata a criança com necessidades especiais com a mesma responsabilidade que ele trata as outras crianças? Por que o governo, na verdade, ele tenta tirar a responsabilidade, porque é a responsabilidade do Estado de poder ajudar uma criança que necessita? Por que essa dificuldade? Então, eu falo, né, aqui o programa é a verdade, falando a verdade. Então, vamos lá. A nossa Constituição, ela é mentirosa, Marquinhos. Por quê? Porque ela fala assim, ó, todos são iguais perante a lei. E não são. E não são, porque uns são tratados, né, de forma diferente. Então, nesse caso, a criança com deficiência é isso, né? A criança com deficiência, ela precisa de um atendimento especializado. E aí, por exemplo, a educação básica no país, no nosso Brasil, ela é obrigatória, é um direito subjetivo. Quer dizer, quem não fizer mal feito, ele pode responder, ele pode até ser preso, né? E a mãe que não leva a criança, o seu filho, para ter a educação básica, ele também pode responder verdade, por isso. Verdade. Só que quando a mãe não procura o atendimento para o deficiente, todo mundo fica feliz, porque não é um problema a menos, não é? Verdade. Porque eu quero aqui fazer uma homenagem para as mães, né? Porque o que acontece? Os pais são muito importantes, mas o que acontece? Num lar, quando nasce a criança com deficiência, né, e infelizmente, por razões óbvias, ela nasce muito mais nos lares pobres, mas ela pode nascer em todos os lares. Então, o pai abandona a mãe, né? Então, a maior parte das famílias onde tem criança com deficiência, o pai abandonou a família, né? Então, eu quero fazer uma homenagem para as mães aqui, com raríssimas exceções dos pais, né, que também merecem homenagem, mas essas mães, né, as mães de todo o Brasil, quero falar também, elas merecem, porque é uma luta, né? Se já é uma luta para conseguir um atendimento educacional de qualidade para crianças que não têm deficiência, vocês imaginem a criança com deficiência. Aí, assim, mais grave ainda, Marquinhos, é a criança com autismo. Autismo é muito difícil trabalhar, é muito difícil a família conseguir controlar o comportamento para que a criança possa, né, se desenvolver. Então, assim, os prefeitos, né, eu vou pedir para o prefeito de Ferraz, vou pedir em nome da APAE, elas não me contrataram como advogado, não, tá? Mas eu quero pedir que o prefeito destine uma área boa para que a APAE possa, né, desenvolver esse trabalho, para atender as crianças, os jovens e os adultos com deficiência, né, aqui da cidade de Ferraz. Porque a cidade é muito grande, né? Tem mais de 200 mil habitantes, né? É uma cidade muito grande. Então, ela precisa ter, sim, uma unidade, né? Um centro de reabilitação, uma escola especial para atender as crianças, né, que precisam desse atendimento. Aí a gente manda um recado para o poder público da cidade de Ferraz, ao nosso prefeito Zé Biruta. Ela fala nosso porque ele é eleito para representar o povo. Precisa vir alguém de fora da cidade,
para dizer a vocês que estão aí no poder que a PAI é fundamental numa estrutura como a nossa. Será possível que ninguém enxerga? Eu sei que existem vereadores que se dedicam para a PAI aqui na cidade. Prefeito, de verdade, seja diferente dos demais prefeitos que passaram pela cidade, que usaram a PAI só por cabide eleitoral. Nós temos crianças lá que precisam de ajuda, temos mães que passam necessidade, e quem conhece a cidade de Ferraz sabe que é uma cidade carente. Mas as mães da PAI que têm filhos com necessidades especiais passam casos muito mais graves. Eu acho que está na hora de a gente ter um pouco mais de sensibilidade e de entender que nós temos ali uma obrigação do município de poder cuidar com a PAI com mais carinho. E eu vejo quando a senhora fala da PAI, quando a senhora fala dessas crianças, se emotiva, né? É seu isso. É meu, né? Então até o pessoal me chama de Laí da PAI, embora eu não esteja mais. Eu estou na PAI de Cajamar, eu ajudo muitas APAIs ainda, mas Ribeirão Pires não chama mais a PAI, chama APRAESP, né? Então, mas o meu apelido ficou, né? A Laí da PAI. Onde eu chego, eu falo, olha, a Laí da PAI, né? Porque por conta desse valor que eu consegui para as APAIs, né? Elas puderam ter um fôlego, né? Porque antes não tinha esse pagamento, né, para a educação básica, que é obrigatória. Hoje ainda permanece, mas é como eu falo, permanece, mas assim, o convênio, Marquinhos, é assim, toda criança sem deficiência, vamos supor, você tem um casal de gêmeos, gêmeos. O menino, né, é normal, a menina tem deficiência. Então, os dois têm o mesmo direito, são gêmeos. Só que assim, você tem a obrigação de levar eles para a escola. Aí você vai lá e matricula o seu menino na rede pública, né, na escola do Estado, na esquina da sua casa. A criança com deficiência, ela não tem perto da casa dela, né, porque não tem escola especial para criança, né, do lado da sua casa. Então, ela vai ter que ter uma condução. E essa é outra luta. Porque não tem transporte para a criança com deficiência chegar na educação especial que ela precisa. Então, são lutas que você percebe, a gente ganha um passo, né, mas tem que ir caminhando. Tem que ter mais gente lutando junto para que possa, né, esse direito da criança assegurado pela Constituição brasileira, ele ser assegurado. Precisa de luta, né, que é como eu te falei. A Constituição tem que falar mais verdade, né? Então, todos são iguais perante a lei. Vamos batalhar por isso, né? E a gente passa para a vida real e descobre que não tem nada. Sim, é uma luta diária. É uma luta diária. E deve ser mais difícil ainda você conviver ali da PAI, porque você não tem uma criança lá só com um problema. São diversas crianças com problemas diferentes. Sim, são problemas diferentes. Os profissionais que trabalham nessa área. São lutadores, esses são lutadores, tem que ter bastante especialização, né? Eles têm que ganhar, né, um salário justo, né, para poder trabalhar com tranquilidade. Acontece, né? Sim, tem que ganhar um salário justo para trabalhar com tranquilidade. Então, na minha vida, né, como se a gente estava contando, né, minha trajetória de vida foi assim. Eu fui defendendo a pessoa com deficiência, depois fui eu fiz direito, depois fiz administração de empresas lá no Mackenzie, depois fiz direito sanitário, depois fiz direito administração hospitalar, e assim fui fazendo. E onde entra a Santa Casa na vida? Então, pois é, a Santa Casa. A Santa Casa é outro carinho meu. Eu faço parte da Federação das Santas Casas, né, do Estado de São Paulo, e sou presidente da Santa Casa na cidade de Batatais. A cidade de Batatais, ela fica pertinho de Ribeirão Preto, né, só para localizar. E faz mais de 30 anos que nós pegamos aquela Santa Casa que estava fechada, em greve, né? Hoje é uma Santa Casa, é um hospital, né, dentro de um município de 60 mil habitantes. Atendemos as 7 cidades lá da região do Vale das Cachoeiras, né, que é ali no entorno de Batatais. E você vê, hoje a gente está passando, claro que ninguém passa por uma pandemia com tranquilidade, mas Batatais a cidade está com mais tranquilidade porque tem um hospital bom, né? Lá nós temos um centro cirúrgico, tem UTI, tem hemodiálise, né, que é uma coisa muito boa, né, para todos os municípios, deveriam ter também, para todos os munícipes. Então, eu tenho uma paixão também, né, divido a minha paixão, um pouco para a PAI e um pouco para a Santa Casa, né? Então, mas aí eu vou lutando pelos dois. Você né? vem da educação, vem da área da saúde e defende com muita propriedade isso. E essa Covid-19 que parou o Brasil desde novembro. Aí passamos novembro já com conhecimento da Covid-19. Começamos janeiro, entramos em fevereiro com carnaval no Brasil todo, vendo os grandes médicos falando que passava de uma gripezinha,
e que isso aí podia ser controlado, que não tem problema. Acabou o carnaval. Aí me estoura em todas as regiões a tal da pandemia, isolamento social. É no mundo inteiro, né? Aí me entra no mundo inteiro e O mundo no já Brasil, tinha começado, né? E no Brasil, em algumas localidades com muito mais agressividade, como o caso de São Paulo. Como é que a senhora vê essa questão do Covid-19 no Brasil? E principalmente ali na sua região? Então, eu sempre defendi que as cidades tinham que ter a saúde como um todo, né? Porque é outra coisa, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Isso também está escrito na Constituição, tá? Então, a gente tem que tirar do papel e fazer com que ela vire realidade. Então, hoje você está falando muito, nós estamos falando da Covid, que é, né, a consequência, né, do vírus, coronavírus, que veio, né, lá, provavelmente da China, né, como está o mundo inteiro falando. Mas a gente tem outras patologias, né? Você vê quanta gente que morre hoje de câncer, né? De outras patologias, não temos só Covid. Então, um município tem que pensar também nas outras patologias. Por exemplo, uma pessoa, né, leva um tombo aqui agora, né, faz uma fratura. Eu vejo lá em Ribeirão, né, em Ribeirão, posso falar, misturar um pouquinho, em Ribeirão Pires. A pessoa, né, até foi uma das professoras nossas essa semana aqui, caiu, né, porque elas estão dando aula em casa. Aí caiu, fraturou a perna. Não tem como atender no município. Aí manda para um lugar, manda para Mauá, né, que tem lá um hospital, mas que também não tem toda a estrutura necessária, né, que chama Nardini. Então, a pessoa fica desnorteada, porque ela fala assim, bom, a UPA está tratando de Covid. O hospital de campanha está tratando de Covid. O hospital que tem em Ribeirão é particular. Uai, mas e o resto, né? O resto das doenças? Para onde é que vai ter que mandar? Então, essa é a realidade de Ribeirão Pires, mas é a realidade de todos os municípios. Nós temos que tratar a Covid, sim, mas nós temos que tratar as outras patologias também. Então, eu sempre fui defensora de que a cidade tivesse um hospital. Como eu faço lá em Batatais, que a gente foi fazendo UTI, foi fazendo hemodiálise, foi fazendo centro de geriatria, foi fazendo especialidade. Então, eu luto para que cada cidade tenha isso. Agora, como eu vejo a Covid, deveria ter pensado nisso, né? Porque é sempre assim, né? A gente vai tem aquela famosa frase do povo, que é o povo que sabe das coisas, né? Então você só aprende a nadar quando a água bate na bunda, ou bate no joelho, vai. Mas enfim, aí você aprende a nadar. Então, aí nós no Brasil, é como você falou, começou lá atrás, né? A Covid veio da China. Quando chegou janeiro, já todo mundo sabia que tinha essa história, né? Aí, mas só que fez o carnaval, né? São Paulo recebeu milhões de turistas, né? Muito dinheiro na economia e vírus para tudo quanto é lado, né? A cidade de São Paulo, cidade do Rio de Janeiro, cidade de, né, Fortaleza, Bahia, Salvador. Então, assim, foi o que aconteceu, né? Aí agora é que tem que aprender a nadar, né? Em pleno marzão, né? Você não tem como. Aí eu vejo assim as ações simples, né, e tomadas assim por segmento, você dá muito mais resultado, né, assim, do que você chega e fala, isso aqui tem que ser para todos. Não, porque cada cidade está com uma realidade, né? Cada cidade no Brasil tem uma realidade. Então, a capital tem problemas 1000, né? Mas o que acontece? Eu defendo a tal da saúde igual para todos. Então, eu sempre falo que eu assisti o Davi Wipe, né, assim, hesitante em falar que tinha tomado cloroquina. Eu fiquei horrorizada, porque eu gosto muito do Davi, sabe? E aí depois veio o Calil, lá do Sírio-Libanês, né, falar que tinha tomado cloroquina, que tinha, né, se tratado com cloroquina. Aí aqui lá na nossa região do ABC, o prefeito de São Bernardo, que chama Orlando Morando, a esposa dele, a Carla Morando, que é uma deputada, né? Eles também contraíram a doença e tomaram cloroquina. Foram lá e falaram, não, eu tomei, entendeu? Agora, por que os outros, né, não falo o resto não, porque não é o resto da população, os outros da população que compõem o município não têm o mesmo direito? Por que a gente não pode ter esse protocolo? A Prevent Senior, que é um convênio de saúde,
ela oferece isso, viu, Marquinhos? Vamos supor, se você tiver a Prevent Senior, você liga lá e fala, eu tô com coriza, tô com febre, tô com... Aí, imediatamente, você já entra num vídeo, um médico que vai conversar com você, né, sobre isso. Em 3 horas, você recebe um kit na sua casa e o monitoramento do convênio. Por que o SUS não faz isso? É possível fazer. É baratíssimo. Talvez porque a grande população não mereça. Merece, vamos lá. Merece sim. A grande população, para eles, não está nesse descaso aí. Porque se você quer esperar ficar quase morrendo para ir buscar uma UTI que não tem, o que adianta? Essa é outra que a gente bate. Por que os convênios particulares podem usar esse medicamento, esse protocolo, e a grande massa do SUS não pode? Pois é. E são perguntas que a gente faz todos os dias e a gente não obtém resposta. Parece que o povo não merece isso, ou realmente isso está sendo provocado. Mas a senhora vai responder isso aqui daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Ah, tá bem, então. Toda alimentação feita com carinho alimenta melhor. O Marmitex da Cozinha Grill é preparado com tempero especial e tem a qualidade que você merece. Ligue e peça a sua. A gente entrega. Cozinha Grill. Esse sabor vai surpreender você. Olá, meus amigos, sou a Priscila Gambale e estou aqui para informar sobre a segunda edição do programa de... É importante lembrar que o cadastro será feito para se cadastrar. CEIB, Confederação Evangélica Internacional do Brasil. Documentações, atas, CNPJ, abertura e fechamento, assessoria jurídica, assessoria contábil, credenciais, certificados, curso de teologia, curso de capelania e muito mais. Entre em contato pelos telefones 11 4677 3743, 11 981 90 0064 ou pelas redes sociais. CEIB, representando os líderes evangélicos na defesa dos seus direitos. Beleza, pessoal? Estamos de volta aqui pela TV Ativa, esse programa Falando a Verdade. Continue compartilhando o nosso programa. Hoje a gente está recebendo a doutora Laí Moura, pré-candidata a prefeito pela cidade de Ribeirão Pires. Nós viramos o comercial falando do protocolo que é da cloroquina, que é usado hoje nos convênios particulares, mas o SUS ainda não tem esse acesso. Parece que agora começaram a soltar, o prefeito de São Paulo agora liberou, né, o Bruno Covas. Eu não posso afirmar isso, mas o SUS, ele desde lá atrás estava tentando implantar, né, na rede do SUS, só que todos sabem que caíram 2 ministros, né, por conta dessa polêmica. Então, a minha defesa é o que eu sempre falo, se você não tem o todo sofisticado para todos, é melhor você ter, né, o que vale para todo mundo, né? Então, quer dizer, se é igual para todos, tem que ser igual para todos. Mas eu dei exemplo dos que usaram já esse protocolo e se curaram, né, que foram esses médicos, né, tanto da região lá do ABC, de São Bernardo, como em São Paulo, né, do Sírio-Libanês, que é um hospital maravilhoso. Então, assim, eu defendo que esse protocolo seja para todos aqueles que estão diagnosticados no começo. Porque não adianta a pessoa vai na UPA, tá lá com febre, com dor de cabeça, com dor no corpo, tá? Não, então você vai fazer, a maioria não faz o teste porque não tem. Agora melhorou um pouco, né, Marquinhos? A gente tem que ser justo também. Melhorou um pouco, tem alguns testes. Aí a pessoa fica esperando o teste, enquanto isso ela fica piorando em casa. Quando ela já piorou um monte, que ela volta e precisa de UTI, aí não tem. Porque não tem rede hospitalar com UTI suficiente para todos. Tem essa questão do raio-x, como que é essa? Então, é mais um... Esse raio-x, estou falando aqui para você em primeira mão, né? Assim, a questão do raio-x é uma plataforma
que 2 pesquisadores de gabarito, né, da USP, né, da nossa Universidade de São Paulo, eles construíram uma plataforma. Então, você pode ter o diagnóstico através do raio-x. E raio-x é muito menos sofisticado do que tomografia, porque a maior parte das UPAs não tem tomografia. Em Ribeirão Pires, nós temos a felicidade de ter, né, uma tomografia, né, que foi até adquirida no governo do Saulo, junto com a minha irmã, que era vice-prefeita, né? E lá nós temos a tomografia. Mas o que eu estou falando é de um raio-x comum. Um raio-x, você vai lá, faz o raio-x do pulmão e é enviado para essa plataforma. E em 7 segundos, né, lá, você já vai ter o resultado, né, com 93% de assertividade. Então, isso é mais um recurso. É um recurso gratuito, porque esses 2 pesquisadores estão oferecendo para os prefeitos até... Se o prefeito aqui sim, ele já vai assinar um protocolo. Se o prefeito quiser assinar o protocolo, né, para o raio-x, ele vai poder fazer uso dessa plataforma. Aí, prefeito, já vamos levar essa ideia aí para o senhor aí, prefeito de Ferraz e das regiões. O secretário de Saúde, né, conversar com ele. Olha a rapidez com que se identifica o Covid-19. E talvez, eu acho que a maioria nem eu sabia, e a gente está recebendo aqui em primeira mão, é mais uma arma. Um recurso, não. Mais um recurso para ser utilizado contra essa doença, o Covid-19, que está acabando, não só com o Brasil, mas está acabando com o mundo. E está acabando com o nosso emocional também, né? Porque ninguém trabalha, esse isolamento social realmente está transformando a vida do brasileiro, a vida das pessoas no mundo inteiro, num verdadeiro caos. Você fica pensando na economia, né, também, porque você fica em casa. Se você ficar em casa e você é contratado, você tem um salário, tem a sua residência boa. Agora pensa bem numa pessoa que vende praticamente um almoço para comprar o jantar, né? Não tem dinheiro e fica fechado em casa, com criança. É desesperador, não tem como. Todo mundo tem que fazer alguma coisa, né? Todo esse conhecimento, toda essa experiência, 50 anos na frente de um trabalho espetacular, né, reconhecido para a maioria dos brasileiros aí. E a senhora hoje vem pré-candidata a prefeita pelo município de Ribeirão Pires, pelo Avante, vai aplicar todo esse coração dentro da cidade que a senhora tanto ama. Fala de Ribeirão Pires, a senhora até se emociona quando fala daquele povo. Como é que é se colocar à disposição? É o coração e o cérebro, né? Porque quando a gente só age pelo coração é difícil, né? Mas a gente tem que botar o cérebro também, né? Para funcionar toda minha formação acadêmica. Eu quero colocar à disposição do município de Ribeirão Pires. Eu faço isso lá, né, há 50 anos, mais de 50 anos, e eu já demonstrei que Ribeirão Pires pode ter, né, um hospital de qualidade, pode ter um governo de qualidade, pode ter. Nós precisamos de emprego, né, emprego para os jovens, porque Ribeirão Pires é uma cidade que é estância turística, mas tem que investir bastante na estância turística, senão ela não tem a característica, né? Você tem que ter toda uma infraestrutura para poder dar essa conotação, porque também você não perde esse título, né, de estância turística, porque você vê que nós temos 645 municípios no estado de São Paulo e só temos uns 70 que tem esse título, né, de estância turística. Isso é bom porque recebe um recurso, né, do estado, um recurso federal também, para você aplicar no município. Então você tem que aplicar para preparar a cidade para a estância turística, e não em outros segmentos, né, pegar esse dinheiro que seria do turismo para aplicar em outras coisas. Então isso é complicado. Em Ribeirão Pires, eu fui convidada pelo Avante, né, para ser uma pré-candidata a prefeita. E eu aceitei, né, Marquinhos? Aceitei e quero, sim, né, disponibilizar toda essa experiência que eu ganhei frente à Federação das APAES e agora na Federação das Santas Casas também, à frente da Santa Casa de Batatais, onde lá nós pudemos fazer muita coisa, né? Eu quero aplicar tudo isso, né, da minha vida, tudo que eu aprendi na vida, né, para a nossa cidade de Ribeirão Pires. Saúde, educação, segurança pública. Segurança pública, que é bastante necessário. Ribeirão, ela não é uma cidade assim tão violenta, mas tem sim também. Precisa ser monitorada, né? Nós temos que continuar um monitoramento, nós temos que ampliar. E não só o bairro, viu? E a Guarda Municipal? Então, a Guarda Municipal, ela existe, né? Mas tem que ter mais investimento nela, né?
E eu também penso nós temos as câmeras, né, na cidade, foi implantada a câmera, mas só que tem que ter gente olhando as câmeras, né, e monitorar melhor. Agora, monitorar não só o centro, porque o centro de Ribeirão, se for lá, mas você foi lá já? Ainda não. Não conhece? Não, vai ter o prazer de conhecer. Aí vai entrar na cidade, você vai falar, nossa, na cidade de Ribeirão Pisar o centro, agora o centrinho mesmo está reformando, mas você vai ver como um todo, é uma cidade muito bonita. Mas você precisa ir nos bairros também. Então, a administração, ela tem que fazer administração não só para o centro da cidade, tem que fazer administração para os bairros também, né? Então, nós temos as pré-escolas, as unidades básicas de saúde nos bairros. Só que a gente tem que dar aquela cara bonita de cidade de Ribeirão Pires para todos os bairros, não só para o nosso... Os postos de saúde funcionam lá? Ou tem as suas grandes dificuldades também, como nas demais regiões? Ela tem dificuldade sim, né? Porque são unidades básicas de saúde, né? Precisaria melhorar bastante. Mas isso tem jeito. Porque eu falo assim, as pessoas falam assim, nossa, mas Ribeirão Pires comporta isso? Ribeirão Pires comporta aquilo? Tudo comporta, Marquinhos. Você imagina, uma cidade Ribeirão Pires tem 123 mil habitantes. Aí tem o maior centro de reabilitação, né, do ABC, um dos mais bem equipados do país, né? É a maior escola de autismo do estado de São Paulo. Então, ele comporta? Comporta quando tem alguém que vai lá e faz, né? Então, eu falo que ninguém faz nada sozinho. Então, eu não posso, assim, quando alguém fala, nossa, você fez isso, parabéns. Eu falo, não, ninguém faz nada sozinho. Eu fiz isso, mas com um monte de gente junto. Então, uma diretoria maravilhosa. Até estava contando para o Marquinhos que o nosso primeiro presidente, né, que é o professor Willer Sanches, né, está lá até hoje, né, e atuante. Então, nós somos uma diretoria que um não quer derrubar o outro. Nós trabalhamos em conjunto, né? E aí, por isso que vai para frente. Então, se pode ter um centro de reabilitação como aquele, a cidade de Ribeirão Pires pode ter também outras coisas, né, que sejam exemplos para o resto do país. Eu lembro sempre de Barretos. Barretos é uma cidade pequena, né? Mas tem lá aquele Hospital do Amor, que é maravilhoso, eu conheço, faz um trabalho lindíssimo. E está lá dentro de Barretos, que é pequena, atende quase que o mundo inteiro, né? Porque vem gente do mundo inteiro lá, né? Para que isso aconteça, tem que ter uma participação muito boa da Câmara Municipal, né? A Câmara Municipal também, os vereadores eleitos, em qualquer outro lugar, e também tem que ter essa mesma consciência. A senhora, eleita prefeita, a senhora procura estreitar o relacionamento com a Câmara Municipal? Eu acho os vereadores, eles têm que gostar da cidade, né? Porque você não vai administrar para um ou para outra, né? Você vai administrar como um todo, para a cidade toda. E os vereadores, eles têm que lutar não só pelo seu bairro também, eles têm que lutar pela cidade como um todo. Sim. Então, esse relacionamento do executivo com o legislativo e com o judiciário, né, tem que ser harmonioso, né? Tem que trabalhar em conjunto, senão você não consegue fazer nada, né? As leis direcionadas para a criança, isso é fato. Isso a gente já percebeu que a base do seu governo vem aí com muita esperança para esse povo, né? Para a classe menos favorecida. A senhora acredita que através da parte da sua participação ali eleita prefeita, a cidade de Ribeirão Pires pode esperar 4 anos de muita prosperidade, de muita luta ali? Sim. Meu nome é Lair. Quando eu nasci, a minha mãe me deu esse nome, Lair. Então, eu estou sempre indo, sabe, Marquinhos? Lair. Agora eu entro no Avante. Então, Avante, né? Avante. Nossa, e as coisas que eu participei até hoje na minha vida, elas sempre foram Avante. Então, tudo que nós pegamos, né, é o que eu falo, não sozinha, mas a minha equipe, nós conseguimos levar avante, levamos a Santa Casa, né, um patamar muito bom de Batatais, levamos Ribeirão Pires o centro de reabilitação, né, foi um dos primeiros a ser reconhecido pelo Ministério da Saúde. Então, tudo que a gente pega, né, vai em frente. Então, eu pretendo, sim, fazer uma aliança, né, com aqueles que gostam da nossa cidade e trabalhar em conjunto. Os empresários, né, que tem... Lá, como é uma cidade que é estância turística, ela não pode, né, a poluição tem que ser controlada, então nós temos que trabalhar em conjunto com os empresários, né, e é o que eu pretendo fazer. Vamos ver. Agora, para a gente finalizar, manda um recado para o povo de Ribeirão Pires, né, o que a senhora desejaria falar hoje para a população de Ribeirão Pires que está acompanhando a senhora aí pelas redes sociais, as suas palavras finais de compromisso, para a gente ver numa campanha muito difícil, que é uma campanha... É verdade. A gente vai
ter muito pouco contato, justamente até mesmo, espero que até as eleições essa questão da pandemia possa ter baixado bastante, que a gente possa ter esse contato. Mas o que as pessoas hoje podem esperar do trabalho que a senhora já desempenha lá há 50 anos, mas hoje, na carreira política? O povo é testemunha assim, do trabalho, né, que eu tenho na cidade. Mas eu, assim, parece, a gente faz as coisas, mas não fica só falando, sabe? A gente vai e faz. Então, as pessoas que já passaram por lá sabem da competência, sabem do compromisso, sabem da lealdade que eu tenho com a população. Então, nada é por acaso, eu estou aqui num programa, né, que chama Falando a Verdade, né? Então, isso é muito gratificante, porque a população sabe, quando eu falo, é o meu compromisso, né? Então, eu vou, sim, direcionar todo esse meu compromisso, essa minha competência, né, adquirida através desses 50 anos, para que a cidade de Ribeirão Pires siga avante, sim. E eu sempre termino assim as minhas cartinhas, os meus recados, que eu todo mundo falo, um abraço com muito carinho, porque eu acho que tudo que você faz, se não tiver carinho, se não tiver o emocional, aí as coisas não vão. Hoje, no programa Falando a Verdade, nós recebemos a advogada doutora Lair Moura, pré-candidata a prefeita pela cidade de Ribeirão Pires. A você que nos segue aí da cidade de Ribeirão Pires, surge aí um grande nome para as eleições de 2020. Eu tenho certeza que fará diferença na cidade, porque tem compromisso, tem seriedade e, acima de tudo, sabe do que está falando. Quero agradecer a presença da senhora aqui no nosso programa, abrindo aqui mais uma vez o espaço, sempre que precisar. Muito obrigado. Pode contar conosco aqui, com toda a equipe da TV Ativa, o Marquinhos, o Christian. Estamos aqui para, naquilo que a gente puder ajudar, e estamos aqui à sua disposição. Agradecendo mais uma vez esse deslocado lá de Ribeirão Pires para vir aqui para a nossa cidade de Ferraz Vasconcelos, para poder dar essa entrevista e falar um pouco mais dessa grande experiência que nos trouxe hoje. Eu te agradeço demais. Muito obrigada. Gente, então ficamos por aqui. O programa Falando a Verdade volta na próxima segunda-feira, a partir das 8h30 da noite, pela TV Ativo. Espero você, hein? Fui! Falando a Verdade, com Marquinhos Kinder.